Bom dia, queridos alunos. Aula de hoje sobre queda livre. Lembrando que essa é uma aula do ensino remoto emergencial do Cefet. Qualquer reprodução dela fora desse contexto não está autorizada. Vamos falar de queda livre, né? O que seria um movimento de queda livre? A gente fala queda, mas na verdade poderia ser também um corpo arremessado para cima, né? Poderia ser uma subida ou uma descida. A gente usa queda livre para os dois casos. Queda livre seria um movimento vertical de um corpo sob a ação exclusiva da gravidade. Isso significa que a gente vai desprezar a resistência do ar. Então, se um corpo está caindo ou subindo, não interessa, e a única ação que atua sobre ele ali, se for a gravidade, não tiver resistência do ar, não tiver mais nenhum outro tipo de força atuando sobre esse corpo, né? A gente diz que esse corpo está em queda livre. Bom, você pode observar experimentalmente que próximo à superfície da Terra, desde que a velocidade não seja muito alta, tem como você medir e observar que os corpos caem com uma aceleração que é aproximadamente constante, tá? E mais para frente, quando a gente estudar as leis de Newton e a força gravitacional, né, que vai explicar a gravidade para a gente mais à frente no curso, é possível mostrar, através das leis de Newton, que próximo à superfície da Terra, ignorando a resistência do ar, os corpos vão cair com uma aceleração aproximadamente constante, que é a aceleração da gravidade. Em Belo Horizonte, a gente pode medir e observar que a aceleração da gravidade vai ter o valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E que, para a alegria geral de vocês, nos exercícios a gente vai arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado, para ficar mamão com açúcar, para ficar gostoso de fazer exercício, né? Então, por que essa unidade significa, né? É uma aceleração, então 10 metros por segundo ao quadrado significa que a gravidade vai variar a velocidade do corpo de 10 metros por segundo a cada segundo. Então, um corpo em queda livre vai variar a sua velocidade aproximadamente de 10 metros por segundo a cada segundo que passa, né? Seja aumentando ela, se estiver caindo, ou seja, reduzindo a velocidade no caso de uma subida. Bom, se queda livre é um movimento em linha reta e com uma aceleração que a gente vai considerar constante, esse movimento não tem nada de novo. É o nosso velho conhecido movimento retilíneo uniformemente variado. Só que agora o movimento se dá na vertical e a aceleração ela não pode mais assumir qualquer valor. A aceleração ela já tem o valor dado pela gravidade. Seria isso. Primeira coisa importante que a gente tem que analisar a gente então vai poder usar todas aquelas equações que a gente já trabalha, né, para o movimento variado, v v0 mais at, x igual a x0, v0t mais at ao quadrado sobre 2, v ao quadrado, v0 ao quadrado mais 2a delta x, então tudo isso vale. Mas a primeira questão é, a aceleração da gravidade eu vou considerar 10. Mas é mais ou menos 10 nessas equações? A resposta depende do seu referencial. Dependendo da escolha do seu referencial, você vai usar mais ou menos. E se eu não pensei no referencial? Aí seja o que Deus quiser, porque todo mundo na equação precisa ter um sinal coerente com o seu referencial. Se você não pensou no referencial, conte com a sorte, né? Infelizmente. Mas a gente não vai fazer isso. Então a gente vai analisar o caso aqui. Então vamos considerar inicialmente um referencial que eu escolhi para cima. O sentido positivo do referencial aponta para cima. A parte negativa aponta para baixo. Então vamos imaginar que um movimento de subida desse corpo e num instante qualquer a velocidade dele é 20 metros por segundo. Aqui eu estou considerando mais 20, porque se o referencial aponta para cima, a velocidade aqui na subida ela tem que ser positiva, porque a velocidade aponta para o sentido positivo do referencial. Um segundo depois,
Se a gravidade vai variar, dar uma variação de 10 metros por segundo a cada segundo na velocidade, eu sei que 1 segundo depois essa velocidade caiu para 10 metros por segundo. Ainda positivo porque está para cima. Então vou calcular a aceleração. Aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. O V final aqui é mais 10. O V inicial é mais 20, então ficou 10 menos 20, né, o ΔV. Dividido o intervalo de tempo que eu considerei, foi bem simples, de 1 segundo. Então dividido por 1. 10 menos 20 vai dar menos 10 dividido por 1. O resultado deu menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, moral da história, se você escolher o referencial para cima, a sua gravidade ela é negativa. O que significa esse negativo na física? Significa que o referencial escolheu que o positivo é para cima. Então, se a sua gravidade deu negativa, significa fisicamente que a aceleração da gravidade aponta para baixo. Apenas isso. E se o corpo estiver caindo, o sinal da gravidade muda? Não. Vamos ver agora. Se um corpo está caindo, vamos supor aqui que inicialmente a velocidade dele é 10 metros por segundo, mas a gente vai ser obrigado a considerar menos 10, porque se o referencial define o positivo para cima, uma velocidade para baixo tem que ser negativa. 1 segundo depois, essa velocidade que era menos 10 metros por segundo, ela tem que ir para menos 20 metros por segundo. Ela aumenta em módulo, o menos significa que ela está para baixo. Então a velocidade numa queda aqui iria de menos 10 para menos 20 no intervalo de 1 segundo. Calculando essa aceleração, ΔV é velocidade final, nesse caso é menos 20, menos, esse menos é do delta, a velocidade inicial que é menos 10. Então eu vou botar um parênteses aqui, menos 20 menos 10, né? Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo, que é 1 segundo. Então, menos 20 menos menos dá mais, menos 20 mais 10 continuou dando menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, moral da história, tanto faz se o corpo está subindo ou está descendo, se o referencial for escolhido apontando para cima, a gravidade ela é negativa. E essa negativa não tem nada a ver se está acelerando ou freando. Tem a ver que a gravidade aponta, nesse caso, no sentido negativo do referencial. A gravidade aponta para baixo. E como que eu vou saber se o corpo está acelerando ou não, ou freando? Você tem que olhar simultaneamente para a velocidade e a aceleração. Quando velocidade e aceleração têm ambos o mesmo sinal, ou seja, apontam no mesmo sentido, ele vai acelerar. Quando velocidade e aceleração têm sinais contrários, apontam em sentidos contrários, o corpo vai frear. Olha o que aconteceu na subida. As velocidades são positivas e a aceleração é negativa. A aceleração está contra a velocidade. O corpo freou. Olha na descida. Tanto as velocidades quanto a aceleração são negativas. Ambas apontam para baixo. Nesse caso, o corpo acelerou. E se eu escolher um referencial para baixo, posso fazer isso? Pode. Vamos ver o que vai acontecer. Se você escolhe um referencial apontando para baixo, vamos considerar de novo o corpo subindo. A velocidade inicial dele é 20 e aí encolhe para 10. Só que agora, se você escolher que o positivo do referencial é para baixo, as velocidades de subida têm que ser negativas. Então ficou menos 20 e depois a velocidade passou a menos 10. Como fica a aceleração agora? ΔV sobre ΔT. O V final é menos 10, então ficou menos 10, menos do delta, o V inicial. O V inicial é menos 20, então ficou menos do delta, menos 20, então ficou menos 10, menos 20, menos 10 mais 20. Tudo isso dividido por 1. Então agora deu positivo. Então olha só, a aceleração da gravidade agora deu mais 10. O que esse positivo da gravidade significa? Se deu positivo, a gravidade aponta no sentido positivo do referencial. Você não escolheu o seu referencial para baixo? Então a gravidade tem que dar positivo sim, porque a gravidade aponta para baixo. E é isso que está sendo refletido aí na conta. Mas eu não pensei no referencial. Então conta com a sorte. Você não vai saber interpretar o que está acontecendo.
E na descida? Na descida, eu vou ter a velocidade indo de 10, né? 1 segundo depois ela aumenta para 20. E se o referencial aponta para baixo, o positivo do referencial é para baixo, as velocidades são positivas. E aí o A vai dar ΔV sobre ΔT, 20 menos 10, dividido por 1 segundo, deu mais 10 de novo. Então agora, se o referencial é para baixo, a gravidade ela vai ser positiva, tanto na subida quanto na descida. E esse positivo da gravidade significa que ela aponta para o mesmo sentido positivo do referencial que você escolheu para baixo. É isso que está dizendo. E como é que eu vou saber se está acelerando ou freando? Não é pelo sinal isolado da aceleração, é olhando simultaneamente para a velocidade e aceleração. Na subida aqui, velocidade negativa, aceleração positiva. Elas são contrárias, então o corpo vai frear. Na descida, tanto as velocidades quanto a aceleração são positivas. Ambas apontam no mesmo sentido. O corpo acelera. Então seria isso. Vamos ver aqui um resumão da história, né? Então tá aqui, ó. Se o seu referencial for escolhido para cima, a gravidade ela sempre aponta para baixo. Isso significa que nas suas equações do movimento variado, você vai ter que usar menos 10 nas equações. E se você escolheu um referencial cujo sentido positivo aponta para baixo? A gravidade sempre é para baixo. Então, se o positivo do referencial está para baixo, nas suas equações você vai ter que usar um sinal positivo para a gravidade. E se eu nem pensei, sequer pensei no referencial? Aí, meu amigo, minha amiga, seja o que Deus quiser. Porque nessas equações do movimento variado, aliás, não só a aceleração, o x0, o x, o v0, o v e o a, todos eles têm sinal. E o sinal deles, de cada um deles, depende do referencial que está sendo usado. Se você sequer pensou no referencial, você vai contar com a sorte e reze para não ter conflito de sinal. Porque cada cara que você joga na equação, ele subentende um referencial. E se você está fazendo isso na sorte, você pode ter um conflito de referencial na hora que você monta a sua equação, e aí vai estar tudo errado. E mesmo que dê certo, você vai ter dificuldade de interpretar o que está sabendo. Então é melhor escolher o referencial e tomar cuidado e ver o que está acontecendo. Vamos ver um exemplo. Tá? Um exemplo importante. Uma menina arremessa uma pedra para o alto e observa que, depois de 3 segundos, ela volta ao ponto inicial de lançamento. Ela jogou a pedra para o alto, no intervalo de 3 segundos, a pedra é como se a pedra voltasse para a mão dela, né? Desprezando-se a resistência do ar e adotando a gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, aí vem as opções, né? Os itens. Calcule a velocidade inicial com que a pedra foi arremessada. O enunciado não disse. A letra A pergunta. Letra B. Calcule a velocidade com que a pedra retorna ao ponto inicial de lançamento, né? Letra C. Qual a altura máxima atingida pela pedra? E letra D. Em quais instantes de tempo a pedra vai estar a 10 metros de altura? Então são as perguntas, né? Eu, de princípio, não sei responder nenhuma delas, mas eu sei as equações do movimento variado e vou desenhar o problema e analisar as equações e deixar que o raciocínio lógico me guie para responder o que está sendo perguntado. Esse é o beabá que a gente tem que fazer na física. Quem entender isso vai ter grande facilidade na física. Quem não entender isso e ficar decorando exercício vai ter grande dificuldade. Então eu, de cara, não sei responder nada de bate-pronto. Mas eu vou desenhar o referencial, vou desenhar o que está acontecendo, vou pegar as equações, vou ver quais parâmetros eu conheço, quem eu não conheço nas equações e vou botar a cabeça para quebrar a cabeça aqui. Então vamos lá. Então tá aqui o enunciado, né? Eu desenhei um referencial. Como eu não sou bobo, eu vou escolher a origem do referencial no mesmo ponto de lançamento. Isso vai facilitar a minha vida, porque eu sei que a posição inicial no lançamento vai ser 0, né? Então já simplifiquei a minha vida. Então tá aqui o referencial.
lancei a bolinha, a menina lançou a bolinha para cima, né? Essa bolinha vai chegar numa altura máxima, que eu não sei quanto vale, e depois ela vai cair, né? E chegar no mesmo nível, né? E eu sei que isso tudo vai demorar 3 segundos. E aí ele me pergunta o seguinte, letra A, calcule a velocidade inicial com que a pedra foi arremessada. Então, o que eu vou fazer? Não é um movimento uniformemente acelerado? Não é queda livre isso daqui? Então, eu vou pegar as equações do movimento uniformemente acelerado. Então, veja bem, como eu escolhi o referencial para cima e a gravidade aponta para baixo, a aceleração, no meu caso, vai ser negativa, vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nessas equações, eu vou circular de amarelo quem eu conheço, eu vou borrar de amarelo quem eu conheço e deixar de normal quem eu não conheço. Então, eu vou considerar aqui o que é tempo inicial, o que é tempo final. Olha, 3 segundos depois, a bola voltou, a pedra, né, voltou para o mesmo ponto. Então, eu vou considerar o meu instante inicial, o momento que a menina arremessa a bola para cima, e vou considerar como tempo final esses 3 segundos depois, que é quando a bola já voltou para o mesmo nível. Então, a velocidade final com que a bola volta, eu não conheço. Vou deixar ela de preto aqui. A velocidade inicial com que a bola foi arremessada para cima, eu também não conheço. Inclusive, é o que a letra A me pede. Vou deixar ela de preto aqui. A aceleração da gravidade eu conheço. É menos 10. E o tempo, eu conheço. O tempo inicial é 0, o tempo final é 3 segundos. Então, circulei o A e o tempo. Essa equação aparece quem eu quero, que é o V0, mas ela não é suficiente para matar a letra A, porque eu não conheço o V. Então, eu não vou conseguir resolver só por aqui. Mas eu vou analisar as outras equações. Então, vamos lá. Na segunda equação aqui, a posição final eu conheço. Porque se a bola volta para o mesmo ponto, e eu escolhi, veja que esse referencial ele não é colocado no problema. Foi eu que fiz a escolha dele. E malandramente, eu botei a origem dele no ponto de lançamento. Então, tanto a posição final, x, quanto a posição inicial, eu escolhi para ser 0. Então, eu vou circular de amarelo aqui, tanto o x quanto o x0 eu conheço, de acordo com a escolha que eu fiz do referencial. A velocidade inicial eu não conheço, vou deixar ela de preto aqui. O tempo eu conheço, 3 segundos. A aceleração eu conheço, o tempo eu conheço, o 2 é um número. Então, olha só, essa equação já é interessante, porque nessa equação da posição, eu conheço todo mundo numericamente e o único cara que eu não conheço é o V0, que é justamente o que a letra A me pede. Então, já consigo ver que aqui eu mato a letra A. Mas vamos analisar a equação de baixo. Velocidade final, não conheço, está de preto. Velocidade inicial, não conheço, está de preto. Aceleração eu conheço. E o deslocamento, que é posição final menos inicial. A posição final é 0, a posição inicial também é 0, então ΔX, que é x final menos x inicial, 0 menos 0 vai dar 0. Então ΔX eu conheço. Olha o que vai dar essa equação aqui, ó. Esse termo todo vai zerar. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, né? Então eu vou resolver o problema pela segunda equação. Então eu peguei, ó, x igual a x0 mais v0t mais a ao quadrado sobre 2. Tanto o x quanto o x0 valem 0, então substituir aqui. O tempo vale 3. A aceleração vale menos 10, então como aqui é mais, você tem que colocar um parênteses. O tempo vale 3, tá ao quadrado. E aí você faz as contas. Ficou 0 igual a 3v0 menos 90, 9, né, vezes menos 10 aqui dá menos 90, né, dividido por 2. Então, menos 90 dividido por 2. Você pode passar esse 45 aqui, menos 45 para o outro lado. Então, ficou 3v0 igual a 45. Você conclui que a velocidade inicial v0 vai dar 15 metros por segundo. Letra A respondida. Eu tinha ideia de como resolver a letra A? Não. O que eu fiz? Desenhei um referencial, desenhei minhas equações e analisei nas minhas equações quem eu conheço, quem eu não conheço,
quem a letra A está me pedindo e qual equação resolve minha vida. Foi isso que eu fiz. Quem entender isso, vai ter um caminho fácil na física. Quem não entender isso, vai achar que cada caso é um caso e o problema é que são infinitos casos. E não dá para decorar tudo. Então essa é a ideia. Vamos para a letra B. Calcule a velocidade da pedra ao voltar ao ponto inicial de lançamento. Então aqui eu já tenho as mesmas equações de novo. De amarelo quem eu conheço, né? E agora eu já botei o V0 de amarelo, porque na letra A eu já calculei que a velocidade inicial é 15 metros por segundo. Então o V0 já é conhecido. Então eu posso pegar a equação de cima, olha lá, V igual a V0 mais AT. Como eu conheço o V0, conheço o A e conheço o T, eu posso resolver esse problema. Como é que vai ficar? V igual a V0 mais AT, no lugar do V0 você bota 15, no lugar do A menos 10, então bota um parênteses aqui, né? E no tempo 3. Então V ficou igual a 15 menos 30, o V ficou igual a menos 15. Então a velocidade final deu menos 15 metros por segundo. Observem que a velocidade inicial é mais 15 metros por segundo. Já a velocidade final deu menos. Em módulo, elas são iguais. Mas o sinal diferente significa que uma velocidade é para cima, sentido positivo do referencial, mais 15, e a outra velocidade é sentido contrário ao referencial, para baixo, menos 15. Ah, eu já podia de cara responder que era igual? Não, porque você tem que justificar. Ah, mas eu sei que na queda livre a velocidade de subida vai ser igual a de subida. Ué, você sabe, porque ou você decorou ou alguém te falou isso. Mas você tem que mostrar isso das equações. Senão você decora a resposta final e já responde e está resolvido. Então você tem que sempre mostrar das equações. Outra saída seria ver por aqui, pela terceira equação, ó, o ΔX entre o início e o fim aqui ele é zero, ele volta para o mesmo ponto. Você chegava que V ao quadrado final, né? V final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado. Aí você poderia concluir que a velocidade final, tirando a raiz dos dois lados, a velocidade final seria mais ou menos V inicial. Como você sabe que a velocidade final é em sentido contrário, você falaria que a velocidade final tem que ser menos a velocidade inicial, menos 15. Também daria para argumentar por aí. Vamos para a letra C. Calcule a altura máxima atingida pela pedra. Então agora mudou, ó. Antes do início ao fim, o tempo final era quando a pedra voltava lá para baixo. Agora não. Agora se eu quero a altura máxima, eu vou botar meu instante de tempo t, o tempo zero continua no mesmo lugar. A menina arremessou para cima. Já o tempo final agora eu vou botar lá em cima, no ponto máximo do movimento. Calcule a altura máxima atingida pela pedra. Vou analisar minhas equações de novo. A velocidade final eu conheço? Muito cuidado aqui. Eu conheço, mas não é menos 15. Menos 15 era a velocidade final quando a pedra estava lá embaixo. E eu calculei na letra B. Agora, minha velocidade final é quando a pedra está lá em cima. Por que eu botei ela de amarelo aqui? Porque eu sei que no ponto mais alto do movimento de queda livre, no ponto mais alto do movimento, a velocidade obrigatoriamente é zero. E como que eu sei disso? Porque na subida, para esse referencial, a velocidade tem que ser positiva, né? E ela vai diminuindo. Depois do ponto mais alto, a velocidade tem que ser negativa e ir para baixo, né? Apontar para baixo. Então, se a velocidade ela é positiva e ela tem que depois virar para negativa, inverter o seu sentido, naquele ponto, a velocidade é obrigada a passar por zero. Sempre que tem uma inversão de sentido no movimento, no instante em que acontece essa inversão do sentido da velocidade, a velocidade sempre passa por zero. Então, no ponto mais alto do movimento, você jogou uma maçã para cima, no ponto mais alto do lançamento, a velocidade é zero. Então, circulei aqui de amarelo. A velocidade inicial eu posso usar o que eu já calculei, né? Porque é o mesmo ponto de antes. Então vale 15. A gravidade eu conheço. Agora o tempo eu não conheço. Ah, mas eu sei que o movimento, desde que lançou até voltar para o mesmo lugar, deu 3 segundos. Será que eu não posso falar que é metade desse tempo, não? Se o tempo total até voltar para o mesmo lugar deu 3 segundos, eu vou dizer que o tempo até chegar lá em cima é metade. Vai ser. Mas você não pode assumir isso
porque você decorou isso ou porque, né? Enfim, nós vamos ter que mostrar que é. Vai ser, fiquem tranquilos, vai ser. A queda livre, o movimento é simétrico. O tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Mas eu não posso falar que é porque é e pronto, acabou. Nós vamos mostrar que é. Então, o tempo de subida eu vou fingir que eu não sei. Não sei quanto vale. A gente vai ver que vai dar metade do tempo total até voltar lá para baixo. A posição final, eu não sei. Inclusive, a posição final, se eu estou chamando a posição inicial de 0 aqui embaixo, a posição final lá em cima é a altura máxima que eu estou procurando. Então, não sei, vou deixar de preto aqui. A posição inicial é 0, tá de amarelo. Velocidade inicial é 15, amarelo. O tempo da altura máxima também não sei, vou deixar de preto. Aceleração eu sei, amarelo. Tempo não sei. E a última aqui, velocidade final lá em cima é 0, então vou botar de amarelo, eu conheço. A inicial eu conheço, vale 15. A aceleração eu conheço. E o ΔX eu não conheço. O ΔX é o x final menos o 0 do x inicial lá embaixo. Então o ΔX vai ser igual a x, e é a altura máxima que eu estou procurando. Então vamos ver. Se eu quero o x, aonde que vai aparecer o x aqui, ó? Na terceira equação. Mas vamos primeiro resolver aqui, olha. Se eu quiser calcular o x aqui pela equação do meio, eu não vou conseguir, porque eu não sei o tempo que ele vai gastar para chegar lá em cima. Mas se eu for pela equação de cima, eu conheço todo mundo exceto o tempo. Dá para descobrir qual é o tempo que ele gasta para chegar lá em cima. Então, olha só. Na altura máxima, aqui está escrito errado, né? Na altura máxima, a velocidade lá em cima é 0. Então, eu vou pegar aqui, ó, V igual a V0 mais AT. No V final eu boto 0, no V inicial eu boto 15, no A menos 10 e o T. Daqui você vai calcular o tempo e vai descobrir que esse tempo é 3 dividido por 2, ou 1,5 segundos. Então, agora que eu já sei quanto vale o tempo que ele gasta para chegar no ponto mais alto do movimento, eu posso ir na equação da posição, x igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2, e vou substituir. Posição inicial é 0, v0 é 15, né? O tempo é 1,5, o a é menos 10, então vou botar um parênteses aqui. O tempo é 3 meios, ou 1,5. 3 meios é mais fácil de você fazer o quadrado, tá? Porque a fração 3 sobre 2 vai dar ao quadrado, vai dar 9 dividido por 4. Mas se você fizer 1,5, 1,5 ao quadrado, dividido por 2, fazendo essas contas aqui, você vai chegar que o x é 11,25. Como a posição final para a escolha que eu fiz do referencial coincide com a altura máxima, a resposta da altura máxima é 11,25 metros. Você poderia ir pela equação de Torricelli, que seria mais fácil. V igual a V0, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔX. Nesse caso aqui, o ΔX é o x final, que é a altura máxima, menos 0. Então, o ΔX já é a altura máxima que você está procurando. Então, substituindo, o V final é 0, o V inicial é 15, o A é menos 10. Então, fazendo essa conta aqui, você vai descobrir que o ΔX é 11,25. Como o x0, o x inicial é 0, você conclui que o x final, né, que é a altura máxima, nesse caso, é 11,25, o mesmo resultado de antes. Então, você também resolve a parada por aí. Vamos para a última alternativa, letra D. Calcule os instantes de tempo em que a pedra está a 10 metros de altura. A gente acabou de ver na letra C que a altura máxima da pedra vai acontecer lá em 11,25 metros. Então já dá para sacar que vai ter dois momentos que ele vai passar por uma altura de 10. Porque 10 está abaixo da altura máxima. Então vai ter um momento que ele vai passar por lá na subida e outro instante de tempo que ele vai passar por lá já descendo. Por isso que na letra D ele pede os instantes no plural. Vão ter duas soluções de tempo para a gente. Então, analisando aqui de novo, agora a minha posição final não é nem mais quando volta lá para baixo, nem mais a altura máxima. Agora a minha posição final é quando ele está na posição 10 metros de altura. A posição inicial é quando ele é lançado, está
no 0 do referencial, e o tempo final eu vou botar quando ele está lá na posição 10, porque eu quero saber o tempo quando ele está lá no 10, então minha posição final é quando ele está no 10. Então, analisando aqui as equações, a velocidade final dele eu não conheço, porque agora o tempo final é quando ele está no 10, na altura 10 metros. Então eu não sei nada disso ainda. Então não tem nada a ver com o V final das alternativas anteriores. Tá? Então esse V final eu não sei, vou deixar de preto. O V inicial continua sendo o lançamento, né? Então é 15, eu conheço, está de amarelo. A gravidade eu conheço, está de amarelo. O tempo que ele vai gastar para chegar lá na altura 10, eu não conheço, então está de preto. A posição final eu conheço, vai ser quando ele estiver na altura 10, vai ser 10. A posição inicial é a mesma de antes, né? 0. Está de amarelo ambos aqui. Velocidade inicial, amarelo, conheço. A aceleração eu conheço. Por essa equação daqui, olha, a equação de cima, eu não conheço nem a velocidade nem o tempo. Uma equação, duas variáveis que eu não conheço. Já na equação do meio, eu conheço todo mundo, exceto o tempo. E na equação de baixo, eu não conheço a velocidade final. E o resto eu conheço. Daria para achar a velocidade aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou nessa equação do meio, porque nela eu já conheço todo mundo, exceto o tempo. Que tempo é esse? É o instante de tempo no qual, ou os instantes de tempo, nos quais a posição final é 10 metros. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, posição final é igual a posição inicial, mais V0t, mais AT ao quadrado sobre 2. Na posição final eu boto 10. Na posição inicial eu boto 0. Na velocidade inicial, 15. O tempo eu não conheço, então ele fica aí quietinho. O A é menos 10, t ao quadrado sobre 2. Então, simplificando aqui, né? Menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Vou passar isso para o lado esquerdo, vai dar um 5t ao quadrado aqui. Esse primeiro termo. Esse 15t, que está positivo do lado direito, vou passar para o lado esquerdo, vai dar menos 15t. E esse 10 já está aqui positivo do lado esquerdo, ele continua lá. E do lado direito fica igual a 0, porque eu peguei todo mundo que estava do lado direito e joguei para o lado esquerdo, né? Então ficou 5t ao quadrado menos 15t mais 10 igual a 0. Vou dividir essa equação toda por 5. Tanto o lado direito quanto o esquerdo dela eu vou dividir por 5. Ela vai simplificar para t ao quadrado menos 3t mais 2 é igual a 0. Bom, se você imaginar, é o tempo que a gente quer descobrir. Se você chamar esse tempo de x, a gente não vai fazer isso aqui, porque na física o x é a posição, e o que eu quero calcular agora é o tempo, mas isso é uma equação de segundo grau, né? Uma equação quadrática. E como que eu achava, se fosse com x, como é que eu achava as raízes dessa equação? Através da fórmula de Bhaskara. Então aqui é a mesma coisa, só que na matemática você fazia com x, e aqui na física a gente vai fazer com o tempo. Então, na fórmula de Bhaskara, o A, nesse caso aqui vai ser 1, é o cara que multiplica o tempo ao quadrado. O B vai ser menos 3, é o cara que multiplica o tempo. E o C vai ser o 2, que é o cara que está sozinho aqui. Então, você vai fazer as soluções aqui. Podem ter duas soluções, né? Duas raízes, vai depender do valor de delta. Vai ser menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Vocês já estão acostumados a fazer isso. Fazendo esse trabalhinho aí, vocês vão encontrar duas soluções de tempo. Duas soluções matemáticas. Numa delas o tempo é 1.0 segundos e na outra 2 segundos. Então, em quais instantes de tempo o corpo está na posição 10 metros? Em dois momentos. No tempo 1 segundo e no tempo 2 segundos. Então, relembrando o movimento. O movimento desde o início até voltar para a pedra, voltar para a mão da menina, o total é 3 segundos. A gente viu que lá no ponto mais alto deu 1,5 segundo, 1,5 segundos. Então, um pouco antes disso, quando o tempo era 1 segundo, ele estava na posição 10. 1,5 segundos, ele chegou no topo do movimento. Meio segundo depois, 2 segundos, ele já está na posição 10 de novo, só que agora descendo.
Então, em relação ao topo do movimento, que é o instante de tempo 1,5 segundos, meio segundo antes disso, no tempo 1 segundo, ele estava passando na posição 10 subindo. E meio segundo após o topo, 1,5 mais meio, 2 segundos, instante de tempo 2 segundos, ele de novo está passando pela posição 10, só que descendo. Então essas são as soluções. Moral da história. Não é para preocupar com a solução em si. O que tem que ser feito? Desenho referencial, monta as equações e para cada caso analisa quem você conhece, quem você não conhece nas equações e qual equação vai te fornecer o que está sendo perguntado. Essa é a moral da história. Grande abraço, bons estudos.